Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Fala Sério Podcast. Eu sou o Igor Cresce. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Fala Sério Podcast. Hoje recebendo alguém muito conhecido pela sua grande voz, hein pessoal? Daqui a pouco a gente vai apresentar o nosso convidado, mas antes disso gostaria de agradecer os nossos apoiadores. Hoje nós temos bastante apoiadores, patrocinadores. Que bom que as pessoas estão acreditando aí no projeto. Somarte Instrumentos Musicais, você aí que está a fim de adquirir um instrumento, de fazer alguma uma troca de cordas, um upgrade no setup. Você que está querendo aprender algum instrumento musical também, vai lá. O Adriano e a Estela vão te dar todo o auxílio, todo o suporte para você começar na sua carreira musical, sua jornada musical. Sim, com certeza. E do lado ali das lojas 50 mais 50, você conhece a loja 50 mais 50, Vini? Ih, já falei o nome do convidado. Dei spoiler. Que não paga, a gente não fala, né, da loja 50 mais 50. E Opção Jeans. Galera, você que gosta de se vestir bem e... tá vindo aí Dia dos Namorados, né, cara? Tá. É lá, né? Eu vou ter que dar uma olhada lá. Porque... Exatamente, aí pessoal, Opção Jeans, a melhor opção para roupas aí diferenciadas, você que tem bom gosto, quer presentear alguém, enfim, tá precisando dar aquele upgrade aí no armário, só entrar em contato com as meninas lá, a Karina, a Mari, toda a equipe, sensacional. E também temos, ó o trato. Gostei, cara. Um abraço ao Rafa do Dom Barbeiro aqui, ao Rafa, ao Preto e ao... como que é? O Patrick, verdade, Isso. Esqueci Então, o nome do Patrick. Só explicando, galera, nosso novo parceiro aqui no nosso projeto, Dom Barbeiro. Então você querendo, né? O pessoal tava assistindo o podcast e falou, putz, não vai ter jeito, vou ter que dar um jeito nesse povo aí que tá tudo cansado. E olha lá, arrumamos aí um baita de um parceiro pra gente. Sim, com certeza. Então você querendo fazer... e o interessante é que eles não fazem apenas o corte do cabelo e da barba. Sim. Então tem aqui, até anotei aqui que é muita coisa, ó. Eles fazem cabelo, barba, limpeza de pele, design de sobrancelha e depilação do nariz e orelha, cara. Então legal. Olha isso, e tudo isso voltado pro público masculino. É porque hoje em dia tem que se cuidar, né, gente? Você que anda mal acabado aí, bom... O problema é seu, porque você tá ligado que você vai ficar pra trás, né? Isso, então chegando lá você pode falar com o Rafa, com o Patrick, com o Preto, que eles vão te dar toda a atenção que você merece. Dom Barbeiro, Rua Silvia Bueno, 443. Dom Barbeiro Estúdio no Instagram. Vou deixar aqui também, aqui embaixo tá tudo o contato. Meu, se você falar que viu no podcast, tem um descontão especial lá pra tem você. Uma condição especial. E é isso. Você ouve rádio aí? Se aí de casa você ouve rádio? E não só rádio. Às vezes o carro passa na rua. Qualquer coisa. Será que você conhece essa voz aqui, ó? E aí, convidado? Como é que vocês estão? Olha. Hoje nós estamos recebendo uma pessoa muito especial, muito conhecida em Jaguariúna. Olha ele aí. Billy Rovaron, bem-vindo aos nossos estúdios, bem-vindo ao Fala Sério. Uma honra recebê-lo aqui. E acho que vai ser um bate-papo muito legal, porque tem muita história, certo? Com certeza, seja bem-vindo. Estou muito feliz de estar aqui, agradeço desde já o convite do Wilton, a vocês aí. O pessoal que está nos assistindo aí, um prazer para quem não sabe quem eu sou o Billy Rovaron, nasci aqui em Jaguariúna, mas conhecido, vamos falar assim, morei muitos anos, trabalhei em São Paulo, né? Retornei para cá e hoje estou aqui, sou diretor da Rádio Nova FM. Que legal, poxa, muito bacana. Minha primeira dúvida... a gente sabe que cada etapa da vida a gente tem uma tonalidade, né, de voz, um timbre ali. Então, a partir de que momento sua voz começou a ficar diferente dos demais, assim? É porque, Billy, só pra complementar, acho que cara, as pessoas que não precisam nem ver você só de ouvir a sua voz, já sabem, já conhecem. Aliás, e é muito marcante, né? É engraçado, antes de eu falar a respeito da voz que você falou, né? Teve um episódio de pouco tempo atrás, né? Ele estava até no mercado aqui da cidade,
Não vou falar o nome por questões de ética deles, que, Sim. enfim, patrocínio e Lava tal, né? mãos ou mal neto. É isso aí, das mãos. É esse das mãos aí. O neto bom, né? Ah, o neto bom. Eu tô na fila para pagar, aí eu tô falando com a pessoa que tá do meu lado, o rapaz que tá do meu lado aqui da emissora e tal. Aí eu vejo que a menina que tá na frente, né? Ela tá olhando para mim assim, para cima, assim. Ela pegou no vestido da mãe, ela puxou assim, ela falou, mãe, Deus, né? Deus, né? Eu fiquei sem graça, né? Aí a moça olhou para mim assim, ela falou, moço, desculpa, tá? Então imagina, né? Tudo bem e tal. Aí eu olhei para ela e falei assim, desculpa perguntar, né? Você é da Universal, né? Ela falou assim, sim, sou, né? Ah, tá. Possivelmente porque é minha voz, porque eu gravo também para Universal, né? Você gravou Salmos? Não, passagens da Bíblia. Passagens da Bíblia. Isso, Ai, mas, meu Deus. sabe aquela coisa? Cid Moreira, né? Eu gravei para Record, né? Que Entendeu? interessante essa Isso, reação da Moisés, menina. essa passagem, toda aquela coisa. Então, a menina reconheceu a voz, né? Eu dei risada, falei, não, longe disso, muito longe disso. Mas, pô, legal. lembrou a voz, né? Que interessante, cara. Como também tem pessoas que falam, aquela voz do boneco não é a sua voz, mas depende do boneco, né? Do boneco. Porque, é isso que eu tô falando, porque na cidade, na maioria das vezes, as pessoas me conhecem pelo rádio ou, como você disse, som de rua. Sim. Que Comunicação. normalmente, tá, o que acontece? Tem pessoas que vivem só de gravar som de rua. Eu não vivo disso, né? Mas como uma cidade é pequena, todo mundo acaba se conhecendo. Bino, você não grava para mim, então eu acabo gravando e tal, né? Chamada de rua, dentre outras coisas e tal. E eu gravo para TV. Então, profissionalmente, vamos falar assim, fora daqui, eu gravo para TV, assim, em São Paulo, dentre outras coisas e tal. Aí o rapaz falou assim, aquela voz do boneco, que vocês vão ficar sabendo agora, é a sua voz, né? Falei, se for essa, use Cepacol diariamente. E everyday. Do bonequinho, Cepacol é minha voz. Caraca, que Eu não legal. acredito, cara. Cepacol tem um comercial que você já deve ter visto, em qualquer emissora do Brasil, chegou o novo Hyundai X35, 5 anos de garantia. Sou eu falando. Caraca, Olha aí. bicho. Não, mas do Cepacol, cara. E vocês conheceram o Billy só da rádio. Hyundai, Marlboro, dentre outras coisas. Da Marlboro também? Que época que você fez? Eu fiz lá atrás. Gente, eu não sou novinho, tá? Ele tá falando isso, mas eu não sou novinho. Esse ano completa 35 anos que eu trabalho em comunicação. De formação, eu sou radialista e jornalista, né? Então, obviamente, né, quando você está no mercado de comunicação, que é o meu caso, né, a sua voz acaba sendo refletida em todo o país, né? Então, minha voz está no banco de dados em certas produtoras do Brasil afora aí. Por isso que eu tenho esse convite a fazer esse trabalho. Ah, legal. É um book, né? Que É o um pessoal book. tem. É como se fosse um book, de, isso aí. de voz, né? Que eles vão. Aí a questão da sua pergunta foi a sua, né, Riva? Todo e qualquer menino, do 14 para 15 anos, tem aquela mudança. Tanto que a voz está assim, de... daquela. Exato. Tal, que está se lapidando. Mas a voz é muito questão de genética, tá? Uhum. O meu falecido pai, Piscin, como era conhecido aqui na cidade, né? Italianão e tal. E ele tinha um timbre de voz, para vocês terem uma ideia, lembra muito o Barry White, o cantor Barry sério? White. Então se imagina o Barry White falando, era meu pai. Então é uma coisa de Caramba. genética. Sim. Tá? E eu já vi pessoas bem magras. Tem um rapper, Ja Rule, americano, Sim, muito sim. pequeno, baixinho, tem uma voz um excepcional. trovão. Sim. E tem pessoas. É como o meu amigo, um beijo, um abraço para ele, pro Bruno Giannini da Rádio Sim, Estrela. exatamente. Que tem uma voz, mas assim você fala, afeminada. E um assim, soprano, né? Linda a voz dele, né? Soprano. Não, eu fiquei Tanto que surpreso, teve um eu descobri. episódio nosso, que eu vou contar mais pra frente, né, da Rádio Estrela, que eu fiz Rádio Estrela, enfim, dentre outras coisas e tal. Quando nós fizemos mudança, até então eu não conhecia ele, eu imaginava que era uma moça, né? Eu vi a voz. Como ele também. imaginou que eu era um baita de um coroa, de um velhinho, né? Foi uma coisa impressionante. Cara, e assim, levando em consideração seu timbre de voz, e isso não veio da noite pro dia, eu imagino você bem jovem, com a voz grave. É estranho, cara. Deve ser uma você- coisa que causa uma surpresa nas pessoas, Você sabe né? que eu sofri muito bullying por isso. Não acredito. Sério? Sério. Você vê como que Sério. é louco. Tudo, na verdade, é tudo que sai do padrão que as pessoas, né? Sim. Ó, vamos fazer um retrospecto, tá? Eu em Jaguariúna, outra novidade. Eu fui o segundo guardinha da cidade de Jaguariúna. O primeiro Nossa. é uma MED, que é lá da ambulância, lá do Corpo de Bombeiro, né, tal. Uma MED, um abraço. Eu sou o número 2.
Ah, é? Tenho foto, tudo. Bebi na cabeça, coisa e tal. Meu primeiro emprego foi aos 14 anos na Cargill. Quem Cargill. vai lembrar. Veio Cargill, Pena Branca e hoje é JBS. Então, meu primeiro emprego foi como guardinha. Tal. E desde garoto, a minha mãe diz, né, que desde pequeno, né, 4, 5 anos, sempre atento ao rádio, ouvindo o cara falando, pegar um pedacinho de pau, ficar imitando o cara falar isso aqui. Ah, é? Então, meu sonho sempre foi ser comunicador. Tanto é que dos 15 para os 16 anos, tá, eu ia para a cidade de Pedreira, que é o nosso ao lado aqui. Antigamente lá tinha uma rádio, a Rádio Cidade AM. Tá? Eu ia lá para ver o cara trabalhar, o locutor, porque lá é o seguinte, é operador de cabine, né? Operador e locutor, né? Eu ficava lá. De tanto ficar nos bastidores, eu comecei a auxiliar o cara que dava o disco para ele, Sim. isso, aquilo. Falei, dá uma chance para esse menino. Aí comecei a colocar o disco e tal. Então, meu primeiro emprego no rádio foi na Rádio Cidade AM de Pedreira. Que legal. Cidade AM de Pedreira. Nossa, eu acabei de surgir uma questão e acabei esquecendo agora. Peraí que eu vou lembrar. Enquanto você lembra, deixa eu falar uma coisa. Eu também sempre fui um apaixonado por rádio, por ouvir. Então tem algumas frases, algumas coisas que eles falavam que eu nunca mais esqueci. Por exemplo, sabe o que significa AM? Amplitude modulada. Isso. FM, frequência modulada. Isso. E qual que é aquele... OM, tem OM, que é ondas médias. Ah, é? Ondas médias, se você pegar os rádios bem antigos, ela vai a uma faixa acima do AM. Como é que funciona isso? FM, ele joga o sinal da antena, se pegar uma montanha, ele vai cair o sinal. AM, ele reflete, ele vai embora. Não reflete, aliás. Ele passa a montanha e vai embora. Tanto que todas as torres da rádio AM, ela sempre está no local que tem água, ou num brejo, alguma coisa, porque Pra bater e subir. vai embora. Ah, Ondas médias, no caso, ondas médias, a frequência é tão forte que você pegar aqueles rádios bem antigos, você consegue pegar a frequência, por exemplo, do México, da Argentina. E uma pergunta, então, quando você coloca a antena, então tem um lugar estratégico para se colocar uma... Você não decide onde você quer. Você se contrata, né? Por exemplo, a minha emissora. Na época, quando foi pedido a questão do ponto, você entra na Agência Nacional de Telecomunicações, que é a Anatel, você entra com um pedido, uma solicitação da emissora. Existe todo um protocolo que você tem que preencher e tal, e isso vai ser avaliado. Mas você já pede com um ponto de referência, porque o engenheiro vai vir medir as ondas, se onde você está pedindo não vai atrapalhar outra frequência. Cara, Por isso que você não pode montar uma rádio de qualquer jeito, que é uma rádio pirata. Nossa, justamente pela interferência do que já tem. Porque muitas pessoas, até por falta de conhecimento, falam, a rádio comunitária é pirata. É mentira, não é pirata. É pirata aquela rádio que é ligada por ligar. Vamos decidir, vamos jogar isso aqui para o ar agora, vamos pegar um transmissor. Isso é pirata. Quando você tem uma rádio comunitária legalizada pelo governo federal, existe uma autorização do governo federal para você trabalhar em tal lugar com tantos watts, que é padrão. O que é padrão? 25 watts. Hoje, com a nova lei, está indo para 300 watts. Caramba. Olha que legal. 300 watts. Porque entende-se que um trabalho que está sendo feito, que infelizmente eu estou falando isso dentro de uma situação que eu faço, o trabalho, quando você vem de uma rádio comercial, como eu vim, que já trabalhei em várias emissoras comerciais, quando você vê o projeto de um trabalho de uma emissora comunitária, não tem nada a ver com o trabalho de uma rádio comercial. A palavra em si já diz tudo. Comercial, comercialmente, estamos fazendo algo aqui para ganhar dinheiro. Isso. A comunidade é a comunitária, é a voz da comunidade. Sim. Tanto que o meu slogan dentro da minha emissora é a voz da população. Entendeu? Não é partidária, nada disso. É população. Legal. Billy, agora eu lembrei a pergunta que eu tinha feito, voltando um pouquinho, né? Como a gente costuma fazer uma timeline da história do convidado. Na sua família, o seu pai, a sua mãe, teve algum parente, alguma coisa que era envolvido com rádio, alguma coisa, ou você foi o primeiro? Eu tenho tios que são cantores, que tocam, isso aqui, sertanejo, né? que é coisa da antiga, mas tudo autodidata, né? Sim. Agora, profissionalmente, não. Eu sou, acho que esse foi o primeiro. Que legal. Aqui, né? Que legal. Apesar que quero aproveitar, desculpa, eu quero mandar um abraço a todos os rovarões, porque tem muita gente rovarão aqui. Gente, você conhece fulano e tal, não conheço, mas é parente. Então, se você é rovarão, sinta-se abraçado. Vá na rádio tomar um café comigo, quero te conhecer. Que legal, poxa. Outra coisa, a gente... Na época, você disse aí que teve uma influência pela galera de Pedreira. Aqui em Jaguarino, nessa época, não tinha nada. Não existia rádio. Não. Era um lugar... pequeno, né?
E você lembra os nomes dessa galera, do locutor que você... Ah, sim. Porque, assim, a gente começa assim, né? Igual a gente tava conversando no podcast do Xandão, que eu sou baterista, e o Xandão, pô, baterista aqui de Jaguariúna, né? Sim. A gente fez viu o aquele lá Xandão. do Yuri, né? Do Yuri. Um abraço, Yuri. O Yuri, amigão. Você vai e vê o cara tocando, você fala, pô, eu quero... É o primeiro espelho seu, A referência, né? Primeira referência. Depois você vai conhecendo outras coisas. No mundo da comunicação, a minha maior referência como profissional, eu vou te falar assim, porque a gente acaba sempre recordando, isso é a vida, né? A gente recorda daquele que fez algo por a gente, na verdade. Sim. É essa. Tem uma passagem, que é como eu disse, né? Ali foram meus primeiros passos, assim, não é trabalhar, conhecer o que era rádio, né? Logo na sequência, aos 16 anos, fui embora para São Paulo, morar com a minha irmã, e olha que interessante, lá, trabalhando, eu acho interessante porque às vezes a gente reclama aqui, né? Quando fala a gente, fala num todo. As pessoas reclamam da questão da saúde, disso, aquilo, coisa e tal. Mas, gente, quando você está numa grande cidade, Buraco aí você vê a realidade da vida, sabe? Para você trabalhar, você pega 2, 3 ônibus, isso, aquilo, coisa e tal. Então eu fui atrás batalhar, fazer curso de rádio, isso, aquilo, para seguir, né? Adiante no que eu queria. Por isso que fui morar com a minha irmã e tal. E eu lembro que uma das, acho que foi primordial da minha vida, foi na Jovem Pan, na década de 80, eu tive a oportunidade, a Jovem Pan anunciando que precisaria de profissionais para trabalhar no rádio, isso, aquilo. Eu fui procurar, você vê, né? Olha a simplicidade, um cara do interior achar que podia trabalhar no Jovem Pan, né? Achando que, como fosse, enfim, uma rádio menor e tal. Eu, lógico, me deparei com um baita de uma emissora, isso, aquilo, coisa e tal, mas eu não era o perfil, a verdade era essa. Qual a experiência que você tem para estar na Jovem Pan? Nenhuma, eu quero ter a oportunidade, né? Tanto que na época o Emílio, né, Emílio Surita, né, deu essa oportunidade para fazer bastidores. Ah, que legal. Aí ali vim conhecer pessoas espetaculares, dentre elas o senhor Alexandre, a gente nunca mais, infelizmente, muitos anos, né, você está indo para 35 anos trabalhando em comunicação, espero que ele esteja ali, se tiver, que Deus o abençoe. Grande radialista, grande voz do rádio e tal, e eu ficava nos bastidores com ele. Fiquei operando, isso, aquilo, coisa e tal. Foi ele que deu a primeira oportunidade para um dia eu falar no rádio. Olha. Garoto, fala a hora certa. Mas eu vou falar, fala a hora certa. Tá, fui lá, falei, dali pra frente foi... Aí fiz outras emissoras, obviamente, né? Caramba, tive passagem pela Rádio Cidade, tive passagem pela própria Antena 1, tá? Que quando você ouve isso, Antena 1, a número 1 em música, você logo remete a esse timbre de voz, né? Você vê, o meu timbre de voz, no nosso meio, é conhecido como voz padrão, que é uma voz grave, tá? Não é aquela voz populesca, aquela popular, né, assim dizendo, né? É uma voz diferenciada, né? Que marca muito, né? Então você está dizendo por exemplo, que... eu não posso fazer, não é que eu não posso, não seria agradável, assim dizendo, eu fazer um programa jovem. Você imagina eu fazendo um programa do Banana, um abraço pro Banana, grande Banana, Jovem Pan. É um programa agitado de DJ, né? Alô pessoal, bibi, aqui é o Banana, tudo bem? E aí, Jovem Pan? Tá entendendo? Eu não me adapto a esse tipo. Então, por exemplo, seu timbre de voz já tem uma intenção no mercado. Por isso que eu sou conhecido na questão jornalística, porque não sei se é a palavra, gente, mas eu vou tentar levar até você. A voz leva uma certa credibilidade no que eu estou fazendo. Exato. Estou lhe entrevistando. Aliás, eu tenho uma linha besta. Agora sou eu que estou entrevistando ele, é ele que tem que me entrevistar. Então, você entendeu? Então fica esse negócio de peso, né? Porque você imagina, porque quem está do outro lado quer ver ou quer ouvir algo, tá entendendo? Passa uma seriedade, porque... Um certo respeito, assim, dizendo. Isso, passa uma seriedade. Isso tem a ver muito com a paisagem sonora que a gente cria das coisas. Você não vai ver o Billy fazendo uma plataforma de... galera, tal. A voz do cara, pô, que tiozão tá fazendo aí. Até por isso, assim, baseado nisso que a gente está falando, justamente por isso que as pessoas associam o humor com o timbre de voz do nordestino. Você já viu? Muito humorista com sotaque, por exemplo, o Billy contando a mesma piada que um timbre de voz característico do humor já não seria o mesmo impacto. Mas é questões de... Exato, que você falou aí. Né? Vivência. Condicionamento, não é? Porque agora... Tanto que o programa de maior audiência até hoje que eu fiz, que eu lembro, foi em São Paulo, programa da década de 80, obviamente, vocês não vão saber lembrar, só se for no YouTube.
Good Times, é um programa romântico, porque a voz faz com que isso aconteça. Tem uma vinheta Good Times e tal. Aí, olá, boa noite. A partir de agora, uma viagem pelo mundo da música flashback. Eita, as donas de casa piravam, hein? A voz. Ai, Você entendeu? sim, com certeza, cara. O seguinte aqui. Muito comigo. legal, é verdade. Vou até cortar o Billy que a gente vai falar sério. Imagine o Billy com seus 18 anos. Caramba. Imagine o Billy com seus... Imagine você, garota, e o cara chega com essa voz no seu ouvido. Boa noite. Olá, tudo bem? Prazer. Não precisa fazer mais nada. Mas, gente, ó, eu vou confessar um negócio pra vocês. Obviamente que eu não vou citar nome de ninguém, né? Mas aqui, mas aqui em Jaguariúna teve pessoas aqui, em Santo Antônio de Posse, que eu andei meio que fazendo a intercâmbio dele pra voltar. A esposa voltar com o cara, tá? E minha mulher largou de mim e tal. Falei, cara, mas o que você quer que eu faça, cara? O que eu tenho a ver com isso e tal, né? Falei, cara, puto, grava pra ela, pra mim, cara, fala pra ela voltar. Falei, mas como assim, cara? Que besteira que você fez? Agora a gente entra num outro ponto. Você já fez aquele... Telemensagem? Telemensagem de aniversário. Já gravei, tipo que nem o falecido Michel Fine de Campinas. Isso, momento de amor na cidade. Isso. O Good Times é algo parecido, né? Só que era algo anterior a isso, né? Que o Michel Fine fazia. Caramba, bicho. Então, no caso desse rapaz, o que eu fiz ele fazer, pra você entender? Pra mim lhe ajudar, você vai falar o que você fez de besteira pra gente Sim, retroceder. pra entender o tamanho da cagada, né? Eu não vou aqui conquistar a sua mulher por você fez uma besteira. É lógico que daí a gente acabou dando risada e eu vi que o cara tava ali num plano e o cara realmente se arrependeu, né? Enfim, fez uma besteira de lá e tal. Aí ele contou a história dele, eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, você não acha mais interessante? Você tá dentro da emissora aqui, deixa eu gravar você falando com as suas palavras, cara. Falou, Billy, não, cara. Cara, ela admira seu trabalho, tua voz. Pegou no ponto certinho, então. Falei, cara, tá bom, vamos lá. Vai pensar o seguinte, nossa, o cara foi até o Billy Montamos um texto com ele ali, redigi um texto para que ele ouvisse eu falando e tal, para não acrescentar mais nem menos, isso, aquilo, coisa e tal. Contei a história dele ali. E gravei, ele pegou, mandou no WhatsApp para ela. Foi interessante que mandou na hora do almoço. À tarde ela ligou para ele, à noite, e saíram para jantar e estão de volta. E ele tem uma nova filha aí. Olha, que legal. Parabéns Fico por feliz intermediar por essa conciliação, cara. Que legal. Tem uma dúvida aqui, e eu preciso perguntar antes que eu me esqueça. Geralmente os programas na rádio são divididos em horários cheios, né? Dá umas duas. Geralmente eu ouvia, por exemplo, a programação das 2 às 3, 2h58 parava a programação, um pouquinho antes falava ZYD, 56, não sei o que, e tal, e falava, eu falava, caramba, o que é isso? E daí falava assim, rádio comunitária, assim, a melhor frequência do seu dial. Falei, caramba, então isso ecoou desde pequeno, e ninguém melhor do que você para falar o que significa, né? O prefixo e o que é dial. O prefixo de hora em hora você coloca na emissora, isso é uma regra federativa, né? Olha que interessante, cara. É uma regra federal. Isso Por quê? que define. Pra você... O que define que a sua rádio é pirata ou não? Se você não tem um ZYM, tipo não tem. o CREF, né? Autorização. Você não tem, então, esse credenciamento. Por isso que você não está liberação, né? Porque quero lembrar que todas as emissoras têm fiscalização, tá, pessoal? Eu não posso simplesmente pegar eles aqui e vou levar eles para trabalhar no rádio. Ele sim tem que ser credencial. Ele tem que ter DRT. DRT é um código da Delegacia Regional do Trabalho que afirma que ele é um profissional. O que ele é? Apresentador, locutor, operador de áudio. Beleza. Então você pode estar trabalhando comigo, entendeu? É uma oportunidade que as emissoras dão, as pequenas, para você atingir uma grande. Não é você ter uma voz bonita, você vai trabalhar no rádio. Você tem que estar credenciado. Por quê? A fiscalização ela vem através de denúncia. Rádio tal, não sei o que lá. Chega lá, fiscal lá, o que ele vai ver? Ele pede toda a sua grade de uma semana atrás do que você tocou, do que você falou, que foi pro ar. A primeira coisa que ele vai ver, ZYM, cadê? Não está aqui. Que nem tem algo que as pessoas falam o seguinte, mas a rádio comunitária não pode ter comercial. Muito bem, ela tem que ter apoio cultural. Mas o que você entende como apoio cultural? Um patrocínio. Essa programação tem o apoio cultural de Águas Tampinhas Azuis, a melhor água de toda a região. Tá vendendo o produto. Tá localizado na rua tal, telefone tal. A partir de R$1 você compra essa garrafa.
o dono disso aqui, ele não quer te patrocinar se você não falar do produto dele, sim. do preço dele, você está entendendo? Então a legislação entendeu que quando foram liberadas concessões de rádio comunitárias para as cidades, elas deveriam ter o apoio. Mas quando se disse apoio, está dizendo o quê? Se eu trabalho para a comunidade, entende-se, entre aspas, que o município vai me apoiar financeiramente para me manter o padrão daquilo. E, infelizmente não é isso que acontece. Muitos daqueles que estão no poder, eles querem forçar que o que você esteja falando para ele, ou que ele está ditando as regras. Por isso que muitas rádios não vai ter esse apoio. Por que não? Porque a minha função é trabalhar para a comunidade, independente de partido político, independente de qualquer outra coisa. Então, por isso que vai ter rádios como a minha, que vive de apoios culturais, comercialmente falando, para que não tenha nenhum elo político. A verdade é essa. Sim. Que é um... Eu acho que é o melhor caminho, talvez, né? Porque você... Não, eu acredito o seguinte... não é que seja... Eu penso o seguinte, a minha rádio, para quem não sabe, a Rádio Nova FM, há mais de 10 anos, ela está decretada, isso dentro do município, pelos vereadores, como utilidade pública. Utilidade pública. O que você entende um setor quando ele é de utilidade pública? Ele é consagrado como algo que presta serviço para a comunidade. Sim. Qual o apoio que você tem por isso? Eu não tenho nenhum apoio. Eu não tenho um apoio. Se alguém falar a rádio do Billy é bancada pela prefeitura, é mentira, isso não é verdade. Tá? Eu tenho colaboradores, apoiadores que apoiam o nosso projeto, tá? No qual você ouve pelo rádio, você vê pelas redes sociais da rádio, tá? Pelo Instagram, o trabalho que eu faço. Tanto é que você vai ver trabalho para a comunidade e você vai ver certos elementos grandes na política que ali participam e passam por ali. Você vai ver eu fazendo entrevista com o governador, você vai ver eu fazendo trabalho com o governo federal. Você está entendendo? Todo esse tipo de trabalho é direcionado para quem? Para a comunidade. É esse tipo de trabalho que nós fazemos. Tem uma campanha. A igreja católica está precisando, vai fazer o bazar, não sei o quê. Vai lá e divulga. Tem custo? Nenhum. A igreja evangélica não tem custo. O bairro tal está fazendo uma campanha, não tem custo. Está precisando de ração para o cachorro, também não tem custo. Sim. Essa prestação de serviços, ela é essencial, né? E é interessante que as pessoas saibam Com certeza. a possibilidade dessa ferramenta, né? Para essas causas nobres aí. Porque hoje em dia ainda tem muita gente que ouve rádio, né? A audiência Eu penso que rádio nunca vai morrer, a verdade é essa. Não. É que tem gente que acha que com a tecnologia mata o rádio. Pelo contrário, hoje o rádio está invadindo um espaço da TV. Sim. Se você, quando vocês forem na emissora, faço convite para vocês vão ver lá que nem estão com a plataforma, estamos lá trabalhando com o rádio, mas ao mesmo tempo temos câmeras como vocês aqui, jogando para o Face, isso aqui, coisa. Então eu tenho participação. Se antigamente eu tinha participação só de Jaguariúna, aquele público ali, né, da região aqui, hoje tem pessoas que participam de Santos, São Paulo, tem pessoal que participa de Portugal, da Itália. Virtualmente falando. Tudo, olha que legal. Tudo conectado. Isso é bem legal. Biri, voltando um pouquinho, vamos falar agora, você falou da sua rádio e tal, mas como começou? Você foi um dos precursores, dos caras que começaram mesmo com a rádio aqui em Jaguariúna, né? A Rádio Estrela, né? A Rádio Estrela... sempre foi Rádio Estrela? Como é que foi essa formação dessa... Sim, a Rádio Estrela é a rádio do município, né? 94,5, abraço a todos os profissionais de lá e tal. Lá no passado, quando iniciou, eu era um dos 5, né? 5 cavaleiros, como diz o outro, né? Aliás, quero mandar um abraço pro Daniel Marion, que passou por aqui. Sim. O Daniel foi um deles também, que trabalhou conosco. Deixa eu dar um recado aqui pra galera. O podcast do Daniel Marion, o episódio, está aqui. Se você tá no YouTube, procura aqui o Daniel Marion. Ou no Facebook também, no canal do A Tribuna, que nós estamos aqui. Muito obrigado, A Tribuna, inclusive. Tá por aqui, procura o episódio do Daniel, tá muito legal, muita história. Você que é de Jaguariúna aí, que teve aula com o Daniel, conhece o Daniel, vai recordar muita coisa, vai ser bem legal. Então o Daniel também foi um dos radialistas. Com certeza. Daniel, Paulinho, Luiz Nascimento, enfim, uma galera muito boa lá, que, enfim, faz tempo que eu não vejo eles também, né? Um abraço a todos eles. E surgiu esse convite lá atrás, quando, na época era Tarcísio Laércio, né? Prefeito, ou vice-versa, né? Era sempre isso. Houve esse convite. Então, sempre estive em São Paulo, como falei para vocês, vim para cá para integrar. Tanto é que o meu trabalho externo fez com que eu não viesse ser um funcionário público, né? Ser um locutor da prefeitura, né? Porque eu tinha que optar
no caso, concorrer para vir trabalhar, ficar só na Rádio Estrela, ou fazer esse trabalho que faço paralelo, que é o que eu faço fora de Jaguariúna. Depois, logo à frente, surgiu essa situação da Rádio Nova FM, que antigamente se chamava Jaguariúna FM, depois foi para Nova Sertaneja FM. Aí surgiu essa situação que ele estava precisando de alguém para, como disse, levantar a rádio do que ela estava parando já, né? Surgiu da onde eu abracei, onde eu estou com ela até hoje. Entendi. Hoje eu estou na Nova FM, sou o diretor dela. Diretor é uma associação, né? Então sou o diretor-presidente da rádio. A rádio está indo aí para 21 para 22 anos. Caramba, já faz tempo, hein? Faz, a Nova FM. O Billy, e cara, hoje a gente já conversou disso, né? Sobre, vamos supor que hoje eu quero montar uma rádio. Correto. Tem todo esse aparato de liberação burocrático, né? Mas não é barato. Não é barato, porque você tem um custo de equipamento. E outra coisa, é o que você disse, para você trabalhar em rádio não basta você só ter uma voz bonita. Você tem que saber por que esse cabo tá ligado nesse microfone, para onde vai esse cabo, por que ele entra naquela mesa de som, ou como você vai regular aquela mesa de som. Você tem que ter uma instrução técnica dos equipamentos bem apurada, porque tem que entender, tem que deixar o negócio bem feito, né? Como é que foi esse trabalho? Você fez rádio, né? Você estudou isso. No seu curso vocês aprendem essa tecnologia, porque isso tem mudado bastante, né? Sim. Para você que tem intuito ou interesse em trabalhar no rádio, fica a dica aqui para você aqui. Sabe, existem duas situações. Tem em Campinas e tem em Mogi Guaçu. O Senac, ele dá esse tipo de curso. Que legal. Tá? De rádio, para você ser radialista. É um curso que varia entre 8 a 12 meses. Você faz. Desculpa, eu só estou meio gripado. E só que não é só a questão de você aprender a parte operacional. Por exemplo, se você perguntasse para mim, Billy, eu tenho desejo de trabalhar no rádio. Como é que eu poderia fazer para trabalhar no rádio com você? Eu vou ter que responder. A primeira pergunta que eu te faço é a seguinte: por que você quer trabalhar no rádio? Complexo. Não. Por que você quer trabalhar no rádio? Eu nunca me imaginei isso, mas talvez, sei lá. Vamos lá, vou te dar uma resposta para você. No rádio você não ganha nada quase. Ganha muito pouco, a verdade é essa. Por isso que você vai ver locutores trabalhando. O Igor está trabalhando na Nova FM de manhã, o Igor trabalha à tarde na Nova Brasil, antiga Nova Brasil, vamos falar, Rádio Cidade Campinas. Sim. Por quê? Para complementar um salário melhor. Tá? Isso no interior. Porque o salário de um radialista, ele vai de acordo com o número de habitantes onde estão as emissoras de rádio. Ah, é? Tá? Se você pegar hoje um locutor, operador de rádio, por exemplo, numa Jovem Pan, ele deve ganhar em torno de uns 5 pau, estou falando, 5 mil reais. Se você pegar aqui, dependendo da rádio, uma rádio como a minha, que é uma rádio pequena, o cara ganha um salário mínimo. Nossa. Você está entendendo? Então você imagina, né? Por isso que existe muito apoiadores por detrás. Apoiadores que eu digo o seguinte: você contrata o cara e você dá uma ou duas janelas para o cara trazer um patrocínio a mais para ele. Ah, legal. Por isso que você vai ouvir e vai assistir, né? Que hoje você assiste também pelo rádio, profissionais fazendo o seu jabazinho ali, assim dizendo. Exato. Aliás, quero mandar um abraço. Meu sonho é trazer de volta o Trivela. O senhor Trivela, conhece o Trivela? Não? Claro, conheço. Ela quer trazer de volta para o rádio. Ele tem uma carreira excepcional, uma pessoa que você deveria entrevistar, não sei se você já entrevistou ele. Estamos cogitando. Ele tem mais de 50 anos de rádio e tal. Ele é muito conhecido na cidade com a questão do sertanejo raiz e tal. Então, respondendo a sua pergunta, quando você faz o curso, você aprende as técnicas. Tá? Mas, principalmente, quem tem sonho de ir para o rádio só porque eu tenho uma voz bonita, porque isso, aquilo, gente, não vá. Vá porque realmente você tem, desculpa o palavreado, você tem tesão de querer trabalhar em comunicação. Porque você tem horário para sair, você tem horário para entrar, não tem horário para sair. A verdade é essa. Tá? A não ser que você seja trabalhando dentro de uma emissora, como a Rádio Estrela, que é funcionário público. Você bateu o cartão aqui e saiu aqui. Já quem trabalha comigo, não. Você entrou aqui, fala pra sua mãe que um dia você volta. E é isso, né? O estúdio tem esse... Todo estúdio tem essa mágica. É um buraco negro. Porque você entra, aí a hora que você vai sair... Entra... Outro dia a gente fez uma live aqui tocando, eu com uns amigos meus. O Raoni Fraga. E cara, a gente terminou a live aqui e saiu daqui. Terminou a live 11 da noite. Abri a porta. Sol raiando. Falei, nossa senhora. Ô, louco. Vamos ver, ficar conversando aqui, mexendo com o equipamento, ouvindo música. 6 horas da manhã,
sabe? Mas O tempo vai... eu vou confidenciar algo para vocês aqui, que eu, por ter trabalhado toda a minha vida em rádio comercial, quando eu vim para esse mundo, que eu abracei a causa de uma rádio comunitária, a primeira coisa que eu me deparei é o seguinte: opa, pera um pouquinho, nem tudo que eu faço na rádio comercial dá para fazer numa rádio comunitária. Por exemplo, você não vai com aquele intuito, com a equipe grande para vamos sair, fazer isso, aquilo, coisa, porque é uma rádio comunitária. Você tem que focar na comunidade, entendeu? Apesar de eu ter muitas pessoas que passam por ali, quando você entra dentro da rádio, ela tem um padrão comercial, toda uma estrutura, todo um trabalho comercial, mas o trabalho é para a comunidade. Eu me deparei com uma situação que não tem dinheiro que paga quando você trabalha ajudando o próximo, a verdade é essa. Coisa que a comercial não faz. Para vocês terem uma ideia, na primeira gestão do nosso ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, eu participei de um congresso em São Paulo. Na época eu estava representando, junto ao pessoal da Abraço, Associação Brasileira de Rádios Comunitárias no Brasil. São mais de 4.000 rádios no Brasil comunitárias, para você entender. Caraca, que bacana, legalizado. forte. Eu era um deles que estava representando essa situação. E uma das bandeiras que eu estava levantando ali era a questão por que governo federal e estadual, já que a emissora é liberada para a comunidade, não tem o recurso financeiro. Sim. Porque, para quem não sabe, como é que se mantém isso aqui? Tem um custo isso aqui. Com certeza. Energia, luz, enfim, microfone e tal. Como no meu caso, como é que eu pago os funcionários não, os apoiadores que estão ali comigo ali? Eles estão se dedicando à vontade deles em prol do povo, fazendo campanhas, seja disso, daquilo, coisa e tal. Se eu não posso ter comercial, você quer que tenha apoio, Vive e o quê, apoio, né? você tá entendendo? Não tem como, né? Então foi essa bandeira que eu levantei na época, junto ao pessoal do pessoal de comunicação do governo federal, do Luiz Inácio Lula da Silva e tal. Uma das coisas que eu levantei é o seguinte, que naquela primeira gestão dele, no terceiro ano, o governo tinha gastado mais de 2 bilhões de reais em publicidade. É engraçado que isso aconteceu lá atrás, e agora nesse governo recente descobrimos que 80% a 85% vai para a Rede Globo. Quer dizer, por isso que houve toda essa coisa ridícula assim no Brasil, dizendo meio de comunicação, e hoje a gente vê uma guerra política de uma grande emissora contra um governo federal. Bom, mas enfim, não estou aqui falando de política. Mas é interessante trazer isso à tona, porque para a gente entender como que funcionam as coisas, né? Os bastidores nem sempre é aquilo. Aliás, na vida real é uma coisa, nos bastidores são outras coisas, né? Você vê, se a maior emissora do Brasil tem a maior fatia financeira do dinheiro público, para quem deveria chegar uma emissora como a minha e outras não chega. Para vocês terem uma ideia, isso é fato Não hoje, chega. tá? O que eu estou falando é fato hoje. Então. Por exemplo, quando você vê uma campanha da dengue, o Ministério, o SECOM, assim dizendo, o Ministério da Comunicação, Secretaria de Comunicação, o SECOM, ele distribui uma verba X para os municípios para divulgar aquilo. E normalmente vem para uma grande emissora de rádio para divulgar. Olha como é que é. Não vou citar não, mas você imagina uma rádio comercial forte que você curte, que você ouviu uma propaganda do governo federal. Beleza. Agora você imagina que na sua cidade tem uma rádio que presta serviço para a comunidade como a minha e não recebe essa propaganda. Só que eu faço esse trabalho da dengue acima do deles. Como acima do deles? Quando tem a campanha, nós chamamos a secretária de saúde para falar a respeito. Está tendo vacinação, nós estamos lá fazendo flash ao vivo, quem entra ao vivo falando isso, aquilo, coisa e tal, levando até para a comunidade, trazendo a comunidade, orientando a comunidade que vai tomar vacina, isso, aquilo, coisa e tal, e na hora do vamos ver a gente não recebe nada. Quer dizer, foi essa minha luta lá atrás, e até hoje está sendo. Por que se investe tanto dinheiro do povo em rádios comerciais e dentro da cidade que você tem rádio que trabalha em prol do povo, não tem esse retorno? O Billy, e isso acaba que é o seguinte, você vê grandes emissoras, sei lá, você absorve de uma forma a informação. Agora, vê você que está aqui, regional, ou até a secretária, que está aqui, está perto da gente, falando disso, eu acho que as pessoas absorvem muito mais e tomam mais, sei lá, interagem mais na informação e que o que você quer acontece? passar. Porque uma outra pessoa poderia falar de um outro ponto de vista, eu poderia falar o seguinte, por exemplo, mas peraí, mas a sua rádio pode pegar até aqui, a outra emissora pega toda a região, ele quer anunciar onde pega toda a região. Beleza, onde pega toda a região. Mas vamos lá, na hora do vamos ver,
na hora que a comunidade precisa, onde que ela vai bater na porta de qual rádio? É na sua comercial? Não, porque os caras não abrem a porta. O quanto você vai pagar para o que eu tenho que fazer para você? Isso, é isso a visão comercial. É a mesma coisa. Vamos falar aqui de um ponto interessante. Por exemplo, a liberação da Lei Rouanet para artistas milionários. Poxa, por quê? Agora, por exemplo, imagina um músico, aí um artista de expressão regional, tendo aí, parece que baixou de milhões, foi para 1 milhão. Você já pensou um artista de projeção regional tendo 1 milhão para poder impulsionar? Não é? Não, é totalmente... Cara, por exemplo, vamos pegar esse 1 milhão e dividir 100 mil para cada artista fazer um trabalho. Cara, faz um trabalho excelente. Então poxa, é triste, né? Você ouvir uma informação dessa. E fica aqui o apelo, galera, abra a cabeça, aonde você busca as informações e, poxa, não legitimar uma fala de um profissional da área que faz 35 anos que está falar que é mentira, virar as costas, eu acho que aí vira um pouco de ignorância, não é? Com certeza. Eu vou dar um exemplo para vocês. Por inúmeras vezes, pessoas que bateram e batem até hoje na porta da rádio, pedindo auxílio, ajuda. Auxílio que eu falo, não falo financeiro, tá? Eu falo de uma cesta básica. Não ter o que comer, sabe? Não ter como ajudar a família. Qual é a minha função ali? Primeira coisa, é orientar que essa pessoa vá até a secretaria da prefeitura, para que a secretaria da prefeitura possa ajudar com questão de cesta básica. Na maioria das vezes, já tive por lá, não tem, papapá, pepepé, eu entro em contato, não tem, e aí? A pessoa vai sair dali sem nada. O que eu faço? Eu entro em contato com os comerciantes que tem para ceder, e na inúmeras vezes eu ofereço a propaganda de graça para o cara para você me dar a cesta básica. Sim. E na maioria das vezes, agradeço a todos vocês, não vou citar o nome aqui, que cede a cesta básica para essas pessoas e fica no anonimato. Sabe? É lindo, é maravilhoso a gente falar de uma cidade como Jaguariúna, que é a 4ª maior arrecadação do interior do estado de São Paulo. A gente vive no país da Alice, das maravilhas, e não é verdade. A gente tem problema como toda outra cidade tem, mas nem sempre esses problemas vêm à tona. Então esse tipo de pessoa, a maioria das pessoas falam classe C, D e E. Procura o tipo de rádio como a minha. Por quê? Porque ali sempre teve portas abertas para o povo classe B, C e D, como digo aqui, como também para todos os políticos, desde vereador, prefeito, deputados, que é o que vocês vão ver, de repente sintonizou a rádio, está lá o deputado estadual, federal, tal, isso aqui, depois tal. Tá lá o Billy falando com o governador do estado de São Paulo. Se você entrar na minha rede social, você vai ver eu falando com o João Dória. Se você entrar na minha rede social, você vai ver eu falando com o governo federal, com representantes do Bolsonaro. Mas e aí? Só ficou no falar, preciso de ajuda, preciso de apoio. Porque a população precisa dessa ajuda. Então, quando eu falo de um trabalho social, é muito mais além do que simplesmente você pedir. Você dá condições para aquelas pessoas sejam atendidas. Com certeza. Sabe? Então não vamos aqui imaginar que esse tipo de dificuldade na nossa cidade não tem. Claro que tem. Tem muito ainda. Você está entendendo? Então eu vejo que o trabalho de uma rádio comunitária é muito mais além de que uma rádio comercial de tocar música, agradar você para ter audiência, oba, 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 legal. É muito mais além. Com certeza. Quando você realiza o desejo de uma pessoa de levar para casa uma cesta básica, meu amigo, não tem dinheiro que paga. Né? Não tem preço, Com certeza. E cara, eu acredito que deve ter passado muita história ali, muita gente, muita coisa que te tocou de alguma forma e sim, muito interessante. São várias situações. Situações boas, situações ruins. Situações boas é quando você atinge o objetivo de ajudar certas pessoas. Já houve episódios, por exemplo, do próprio Guilherme Santiago, vai retornar um belo dia, toca a campainha, tá eles ali, vem me dar um abraço, porque o começo da carreira desse sertanejo passou por ali. Sim. Olha, que legal. A gente pode entrar nesse assunto agora, né? Entendeu? Sim. Esses, Henrique Gabriel, olha aí, Marcos Ibeluti, dentre outros artistas que já passaram por aí também. E também nesse meio de comunicação, algumas coisas que às vezes nos deixam magoados como profissional, é que às vezes algumas pessoas não sabem definir o profissional do que ele faz, do que ele representa. Isso também. A minha voz, o meu trabalho é reconhecido principalmente nas questões políticas também. E às vezes você faz um trabalho político, a pessoa te define, você está com uma alta comer. Não é verdade. Ali foi um profissional contratado para fazer isso aqui. Com certeza. Exato. Nada mais do que isso. Você está entendendo? Apesar de você ter, lógico, a sua ideologia de querer
algo diferente para a sua cidade. Sim. Ou para o seu estado, isso, aquilo, coisa e tal. Gente, quem trabalha em comunicação não tem partido político, ele tem um povo à frente dele, a verdade é essa. Sim. E não só, né, cara? Às vezes você pega. Eu gravei alguns jingles, né? Não foi nem pra cá, pra Jaguar, foi pra Pedreira. E, cara, é bem isso, né? Assim, ninguém me vê, toco bateria, ninguém vai saber quem é. Mas a voz é muito marcante. Então, se você ouve a voz do Billy lado A ou lado B, as pessoas, não só, eu acho que as pessoas, talvez, mas, sei lá, cara, isso é uma, eu acho que de uma, desculpa a palavra, mas é uma burrice. É uma ignorância, né? É uma burrice tão grande, que é o seu trabalho, cara. Tem gente que fala assim, mas você está se metendo, tal. Não é essa a questão. Volto a falar, você tem uma equipe por detrás. Eu tenho uma equipe, tenho várias pessoas, tenho famílias por detrás. Com certeza. Depende daquela renda para trabalhar. Com certeza. Você está entendendo? Sim. Lógico que a partir do momento que eu sou contratado, eu faço de tudo para que você tenha chegar a atingir seu objetivo. Sim. É óbvio isso, você está entendendo? Mas daí, depois você criar ódio ou paixão por isso. Eu fiz aqui no meu estúdio, eu fiz algumas lives com vereadores. E eu deixava bem claro, cara. Eu entrava no meio aqui da tela e falava, galera, o estúdio apartidário. Porque assim, o meu estúdio já está configurado que é o seguinte, vem a paredinha de tijolinho e já sabe que é aqui em casa. Então eu deixava muito claro isso, porque, ó, galera, estúdio apartidário. Por mim, cara, quem ganhar, ganha. Não tem essa, porque as pessoas vinculam, cara. As pessoas vinculam. E aí acaba tendo... isso acontece em Jaguariúna. Jaguariúna não, em todo lugar. Em todo lugar acontece isso. Se você trabalhou pro lado A, o lado B ganha, você vai sofrer uma retaliação. O lado fica 4 anos aí tomando um chá de cadeira. Com a corda no pescoço. É ridículo. É ridículo. Triste, mas acontece. Gente, a realidade é o seguinte. Se o povo soubesse a força que vocês têm na mão, vocês paravam de pedir, por favor, e falam, faça. A verdade é essa. O poder está na mão do povo. Não estou aqui revolucionando, não estou fazendo diferença. E sabe? Outra, não está falando nada novo. Não. Sabe? Você vê que coisa? O que nós temos que entender é o seguinte, não pode, toda vez no ano eleitoral, bate na sua porta, Igor, tudo bem, tudo bom, tal, tô vindo aí com você, tal, isso aqui, vamos estar junto com isso, de repente todo mundo sumiu. Aliás, quero aproveitar a deixa dele, quero convidar, se você que está assistindo é vereador, vá na rádio, está de portas abertas para você. Mas só que eu quero que você vá na rádio, vamos lá para falar o que está sendo feito para a cidade, para a comunidade. Exatamente. Porque lá a minha entrevista é da seguinte maneira, lá não é nada escrito, preto no branco, não, meu amigo. Lá eu faço uma pergunta e eu abro a rede social. Seja telefone, você vai responder ao vivo, seja Facebook, seja Instagram. Então se você foi eleito para o povo, é para o povo que você tem que falar. Agora, se a pessoa não vai ter lá, é uma outra situação. Como tem pessoas que vão, tá entendendo? Então se você está eleito para um cargo público, cumpra para o público. Com certeza. E isso é engraçado, né? Não sei não, mas eu acho que deve ter uma... Não sei quem, mas políticos têm muito medo disso, né? De chegar lá e enfrentar a população. Eu dou risada que tem gente que acha que eu sou louco, né? De ser cancelado na rede social. Tem gente que acha que eu sou louco. Ah, é? Teve um deputado aí, um deputado de nome, né? A gente pode ficar citando nome, né? O assessor dele chegou e me deu uma folha desse tamanho, com 12 perguntas, né? Prontas já pra... Aí eu rasguei na frente dele dando risada. Né? Falei, cara, mas você rasgou e tal. Eu falei, vem cá, isso aqui não é o programa da Xuxa. Sim, não, cara, não é assim que funciona. Não vai render. Cara, eu explicando pro cara. Você imagina, você pediu, tá vindo para a região, o deputado vai passar aqui, beleza. Eu, como jornalista, eu tenho que me interagir, tenho que saber a respeito desse deputado. Com certeza. Tá entendendo? E eu tenho que abrir para ele perguntas, sabe? Obviamente que foi passado por ele, pelo Congresso, em prol da região, maravilha. Mas também aquelas perguntas, por que não está acontecendo isso, por que não sei o quê? O momento atual, isso aqui, o pessoal. E outra, esse lance dessa velha política de tudo meio que maquiado, tá acabando, bicho. Não, a galera tá querendo respostas, né? Tá ficando cansativo isso. Então não tem como mais esse molde antigo se adaptar a se ser feito agora aqui. Não tem mais. De que maneira que o nosso presidente foi eleito? Foi pela TV? Não. Foi pelo rádio? Não. Foi pela rede social. Foi maior. Então a resposta do povo veio ali. Sabe? Então, nem tudo que você ouve no rádio ou assiste na TV é
Amém. A gente sabe disso. Tem que se tomar cuidado com a questão de fake news, isso, aquilo, coisa e tal. Então sempre vai estar na mão do povo a decisão. Mas, gente, antes de qualquer coisa, antes de você passar para frente uma informação, o Igor disso, isso, o Wilton aquilo, o Billy aquilo, coisa e tal, vai checar a fonte. Filtre, exatamente. Sabe? Isso é não muito se bom. trata de, eu não vou com a cara dele, coisa e tal. Quantas vezes que já aconteceu de um cara chegar em mim e me abraçar e falar, Billy, eu tinha um conceito errado a seu respeito, cara. Falou, pô, obrigado, que bom que você está sabendo tal, né? É lógico, eu não tenho uma cara bonita, é óbvio, tenho uma cara bem carrancuda e tal, né? Mas quando você vê que a ideologia nossa é parecida no objetivo que a gente quer atingir, sabe, você fala, pô, a caminhada é a mesma. Isso que eu disse para uma pessoa conversando, e no final das contas a gente quer a mesma coisa, só que busca de formas diferentes. O quê? Dignidade, cara, segurança, um país melhor para a gente viver, né? A gente falando dos micros, uma cidade melhor. Sim. Onde você vá no mercado com um X, você não precisa deixar coisa para trás, né? A gente está em busca disso. Aí o impacto é quando você sai do país, vai no mercado. Você vê o administrador, independente se é de uma casa, se é de uma empresa, se é de um município, de um estado, de que maneira que ele é reconhecido. Ele não precisa sair, oba, eu que fiz, beleza, tal. Cara, é o resultado do trabalho bem feito. Exato. Nada mais do que isso. Exato. Nada mais do que isso. Billy, a gente falou agora, né, o presidente foi eleito pela rede social. E a rede social hoje em dia, ela é essencial, né, na nossa vida, enfim. E eu vejo que você tem cada vez mais entrando nesse meio, além da rádio, né, como você disse, tá com câmera na rádio agora, transmitindo vídeo. E eu vejo que você faz, acho que é todo dia ao meio-dia que você tem um programa. Eu faço entrevista às 11 da manhã ou às 3 da tarde. Sim. Mas isso é um padrão de rádio também. Você vai ver os grandes programas de repercussão no Brasil nesse horário. Porque é o horário do meio do dia, entre 2 e 3 da tarde, ou de manhã para que você tenha um comentário durante o dia do que aconteceu. Exato, um resumo, né? Você está pegando o próximo horário do almoço, pós-almoço. Então essa é a ideia. O que acontece? Toda dificuldade leva você a uma nova realidade, a verdade é essa. Sim. A pandemia fez com que você Nós que digamos. Vocês são um exemplo disso. Você vê que a pandemia fez com que nós viéssemos mais juntos perante uma câmera. A verdade é essa. Sim. Tá? Então aquele que eu precisava, se ele quer, ele vem na rádio e tal, hoje eu posso entrevistar ele como vocês estão fazendo aqui com o podcast. À distância, eu coloco ele ao vivo pelo rádio e pelo Face também, enfim, todas as redes sociais. Isso é bem legal porque as pessoas estão mais na rede social, né? Principalmente os jovens, e acabam te conhecendo a figura Billy, né? Não só a voz, que é interessante, porque acho que isso acaba sendo novo para você. A mágica do rádio, né? É desconectar duas coisas. Ele falou o seguinte, né? Um amigo meu de São Paulo, ele falou uma vez uma coisa, ele em casa, ele olhou assim, ele ouviu. Porque eu amo fazer churrasco, tá, gente? Se vocês fizerem churrasco, pode me chamar que eu vou, tranquilo. Eu amo fazer churrasco, adoro churrasco e tal. Então, ele fazendo churrasco e coisa e tal. Ele olhou assim e falou, cara, o que você está ouvindo, né? Pô, mas sua rádio não é sertanejo, né? Eu dei risada, mas pera um pouquinho. Eu faço rádio baseado, vamos falar, pelo menos, entre aspas, que a maioria que é pela audiência. Momento, né? Mas nesse momento aqui, então, se você perguntar, Billy, o que você ouve no seu hobby? O que você ouve quando você está fazendo seu churrasco? O que você acha que eu ouço? Cara, eu acho que você... Não é sertanejo. Não, amo sertanejo. Sim. Apesar que pra mim sertanejo é o raiz, tá, pessoal? Tinha um Carreiro Pardinho e tal, esse tipo de coisa. Puxa, cara. Cara, eu acho que o Billy é do rock and roll. Eu ia falar isso, mas parece que, por exemplo, tu gosta de músicas internacionais aí? Eu já fiz muito, né? Programa de flashback, né, e tal. Mas não. Eu amo blues. Putz, olha aí. Eu que amo. Legal. Então você vai estar ouvindo, se você tiver ali comigo, você vai ver que estou ouvindo B.B. King, John Lee Hooker, Muddy Waters, Buddy Guy, você vai estar ouvindo esse tipo de coisa. Olha que interessante. Eu acho que isso também se aplica a gente, por exemplo. A gente trabalha com sertanejo praticamente 100%. Só que o que a gente escuta, se falar pra vocês o que eu escuto em casa, o pessoal fala, caramba, cara, totalmente diferente. Totalmente. Eu sou bem eclético, assim, mas eu confesso que eu não aguento. É porque assim, você ouve sertanejo o dia inteiro. Vamos falar de sertanejo não, vamos falar. Você ouve música comercial o dia inteiro. Música comercial é aquela música que tá tocando no rádio, que tá ali, o batom de cereja da vida. Né? Aí, cara, você chega em casa, no seu conforto do lar, no seu carro,
Você vai ouvir de novo aqui? Gente, você é engenheiro, você sai do seu escritório, você chega em casa e faz cálculo para relaxar? Não. Viu o defeito da casa? Vai ver, Rapaz, não tem nada pra fazer aqui, deixa eu medir. projetar aqui. Não, cara, você deixa o trabalho. Não, é igual a gente, né? Querendo ou não, nós temos muita semelhança, né, no meio artístico. E outra, a música, a gente usa a música pra relaxar nesses com momentos, certeza, né? É uma forma de... E você quer ver uma outra coisa louca? Eu tô falando em mim. Gente, é que eu tô ficando velho demais, né? Se você fica velho, você distancia de muitas coisas, né? Então, cara, se eu tiver num evento que eu tô contratado, eu vou fazer, obviamente, da melhor forma possível e tal. Mas, Billy, o que você gosta, cara? Eu gosto de viajar, eu gosto de ficar muito de boa, não gosto muito de barulho e tal, esse tipo de coisa e tal. Até porque eu não sou tão bobo como ele, né? Você também e tal. Enfim, eu gosto de uma coisa mais anonimato, porque tem muita gente que às vezes trabalha em comunicação, quer se aparecer isso aqui. Você não vai ver eu muito em fotos, você não vai ver eu muito nisso, naquilo. Eu sou muito... mais reservado. Uma boa. Se tem um barulho que eu odeio é bateria, cara. Nossa. Não, tô brincando. Não, mas é sério, cara, barulho é tenso, cara. Eu sou o que mais faço barulho aqui, mas eu também sou desse. Vocês têm essa audiência no podcast de vocês, na região de Campinas e tal? Um pouco, tá começando lá agora, viu? Tá, então se você que está assistindo, você fala, pô, é aquele cara, é ele que estava aqui no mercado, pode ser que seja eu. Eu vou contar a história para vocês ao vivo com eles ali e tal. Semana retrasada, eu vindo de Campinas, passei num mercado muito grande, na saída de Campinas, que todo mundo sabe, não vou falar o nome. O francês? É o francês. Sim. Falei pra minha esposa, eu vou passar rapidinho ali, que eu preciso pegar o negócio. Ela falou, você vai pegar carne? Eu falei, vou pegar carne. Rapidinho. Entrei porque tinha que pegar, porque vindo pra Jaguariúna e tal. E coincidentemente, gente, é coincidência. Apesar que eu não acredito muito em coincidência, que é o que enfim, é pra acontecer e tal, né? Rapaz, entrei, o locutor nesse mercado francês, tal, e ele tá falando a promoção da picanha. Olha. Ele falando isso, aquilo, coisa, tal, pô, legal, tal, eu tô com o carrinho aqui e tal, rapidinho pra pegar tal. Só que daí ele vira e mexe. Fica a dica pra você, a oportunidade quando surge na sua vida, abrace. Eu tô passando, ele fala assim, ele segura essa garrafinha. Ele segurando 2 peças de picanha, ele com o microfone na mão, ele fala assim, olha, é o seguinte, hein, o primeiro que falar no microfone que as ofertas, mas tem que falar ao vivo, hein, pessoal? Vai levar essas 2 ofertas. Gente do céu. Peguei o carrinho e tal, meio quietinho, passando, e todo mundo saindo perto do cara. Eu passando como quem não quer nada, perto dele, que ele virou pra mim, ele falou assim, o senhor aí, eu falei assim, o senhor quer falar, né? Se falar, vai, tem que falar as suas ofertas. Eu olhei pra ele. Não falou nada, só baixou então, né? Ele pegou, pum, levou o microfone, né? Tinha falado aqui, então, a hora que ele trouxe o microfone, eu tirei da mão dele, né? Aí eu falei o nome da rede e tal, né? Tal, não sei o que, né? As melhores ofertas, dentre elas picanha, né? Você vai levar uma picanha nobre para sua casa e tal. Ele o cara perdeu o emprego. Tá querendo me derrubar. Ele fez assim, acabou, mas não vale, você é profissional, né? Eu falei pra ele, mas você me perguntou se eu era profissional. Eu tô aqui comprando Enfim, saí com 2 picanhas, que maravilha. Caraca, bicho. É oportunidade. Cara, que loucura, hein? Você vê cada coisa, cara. E olha, a oportunidade, ela geralmente está após algum esforço que você tem que fazer, uma quebra de alguma coisa. Você por sabe exemplo, que essa questão de quebra, um dos meus trabalhos, aliás, o senhor Edgar, né? Poxa, infelizmente, talvez não esteja nem vivo, mas Deus abençoe, que esteja um bom plano espiritual aí, família, um forte abraço. Esse senhor é dono da rede, na época, Eldorado FM em São Paulo, né? Fui para fazer um teste para trabalhar na Eldorado, tal, num outro horário e tal, durante o dia, jovem para fazer na madrugada. Cheguei lá, era um teste que você faz. Antigamente você levava um spot gravado, tá? Que é um demonstrativo para vocês entenderem. Eles ouviam coisa e tal, chamavam, ligavam, ó, vem aqui e tal, vamos conversar, fazer um teste. Aí você gravava um texto de uma notícia, a pessoa ouve, ficou, não ficou, tem a ver, não tem a ver, tchau. Tinha quase 40 e poucas pessoas, foi eliminando para 20, para 15, para 10, 5, eu estava entre os 5. Muito bem. Eu estou ali sentado, só que eu vejo 4 pessoas, tinha 2 moças, 2 rapazes e tal, na época eu ali e tal, eu ansioso, né, mas mesmo assim eu era meio que novo, né, na situação do rádio, né, apesar de ter uma boa voz.
Aí vai daqui, vai de lá, e eu vi que os 4 se conheciam. Gente, isso é triste no meio de comunicação. Quando você imagina, tem 4 amigos, você tá um estranho no ninho, né? Panelinha, né? E você tenta chegar e tal, e aí, pessoal, beleza? Não. Pô, também sabe. Aí quando a pessoa responde assim pra você, ó, lascou. Quer dizer, não deu brecha, né? Bom, tudo bem, eu tô ali na minha e tal, beleza, tal. Caramba, eu preciso me informar de alguma coisa, né, cara? Eu tô me sentindo meio esquisito aqui e tal. Daqui a pouco veio um senhor e tal, ele com uma vassoura na mão, varrendo coisa e tal. E eu quis ajudar o velho pra baixar, pra questão do lixo, pra ajudar ele. Rapaz, pra quê? O pessoal olhou assim, o pessoal fez assim e tal, já vi que o pessoal falou, vamos demais, cara. Porque tem esse negócio, né? Fala que não tem, né? Aí o senhorzinho olhou pra mim e ele falou assim, né? Você está fazendo teste, filho? Eu falei, tô ainda, fiquei entre os 5, né? Ele falou, pensamento positivo, vai dar certo, coisa e tal. Eu falei, se eu falar pro senhor que eu tô numa ansiedade aqui, né? Se tivesse um café, porque eu amo café, pessoal. Eu não fumo, graças a Deus, não bebo, enfim. Mas café é o meu fraco, assim dizendo, né? Como o Superman tem o problema com a pedra lá, né? Então eu tenho o negócio do café, tá? Ele falou, não, vamos ali tomar um café na cozinha e tal. Eu falei, pode? Vamos lá e tal. E o pessoal de novo, né? O que esse cara tá fazendo? Fui lá, tomei um café com o velhinho e tal. Aí falei, fica de boa, tal, não sei o que, papapá, pé, tal. Aí chama um, chama outro, chama eu. Chamou 5 de uma vez. Aí começa, fulano tal, deixou ele fora. A vocês 4, obrigado, fica para a próxima, né? Você está contratado. Que era eu. Eu fiquei surpreso, né? Falei, rapaz, eu fiquei surpreso assim, né? Os 4 ficaram sem entender, mas qual foi o critério, coisa tal. Não, vocês são ótimos profissionais, babá, mas o proprietário gostou dele, que é o senhorzinho. Tá? Puxa. Então o senhorzinho que estava com a vassoura na mão era o dono da emissora. O que eu estou querendo dizer isso para vocês? Eu estou querendo dizer que você vai atingir qualquer objetivo na sua vida quando você partir do princípio da humildade. Não queira ser o que você não é ou acima de qualquer outra pessoa. Sabe, esse senhor, ele não ia interceder, eu acredito, né? Ele está ali como proprietário, mas ele, na grandeza dele, dono da Eldorado FM, você imaginar como ele está varrendo ali? Varrendo, passando a vassoura, pegando um negocinho. Eu só quis ajudar ele para fazer conversa, aquele negócio de me aproximar. Você tá entendendo? Só que o velho viu minha simplicidade e falou, opa, pega aquele rapaz. Interessante, hein? Você entendeu? Quanta gente que você vai ver chegar assim, com o nariz assim, e não vai permanecer. Como você vai ver muitas pessoas que vêm de baixo e vai chegar lá em cima. Sabe? Verdade. Então parte do princípio da humildade sempre. Cara, com certeza, sem dúvida. Caramba, isso acontece, enfim, é complexo, né? Billy. Não tem café aqui? Por que não tem café aqui? Poxa, gente, por que não tem café aqui? Tem que ter café. Eu vou falar um segredo pra você. Eu quero convidar você do Café Canecão, Café Toninho, patrocínio, rapaziada. Opa! Tá, a publicidade deles a nível Brasil aí. Seria interessante estar aqui uma garrafa escrito Canecão, Toninho, enfim. Isso. Poxa, legal, Você Billy. que tem um café regional também. O nosso patrocinador de café caiu. Artesã, né? Aqui de Jaguariúna? É Artisan. Artisan? Isso. Aí, os meninos aqui, dá uma força. E a gente sempre gosta de ter um patrocinador de café, que a gente gosta de presentear o convidado com Exato, café. essa é a ideia. Né? Mas eu tô olhando pra você, você falou da opção jeans. Isso, opção jeans. Você andou fazendo trabalho de modelo pra eles? Modelo do Globo Rural, tô brincando. Não, falou sério. Com roupa lá e tal. Exato, fiz uma live lá com eles lá. Agora que eu vi, pô, legal, cara. Você chegou a ver? O cara é modelo profissional e tal. Do Globo Rural. Não, a gente fez uma live com eles lá, eu fiz a transmissão até. Legal. A gente fez, eu acho que 2 lives, a primeira com eles fez 2, e depois a segunda com o Igor lá fazendo. Legal, eu gosto de, assim, a gente falando sobre oportunidades, né? As maiores oportunidades vêm travestidas ali de trabalho duro. Então por isso que muita gente não enxerga. Então foi a partir disso, dessa oportunidade, que virou nosso parceiro de projeto aqui. Então acho legal. E tem que ter essa quebra, né? Vergonha. Às vezes ali a oportunidade está ali, aquela preguiça que você tem, tá ali naquele, sei lá, aquela timidez, então você tem que romper. É o mesmo que aqui, né? No lance quando o Wilton chegou, fazer um podcast. Eu falei, senta aí, faz aí, cara. Meu lugar é ali, sentado ali, mexer, coisas que eu aprendi a fazer na quarentena, né? Mexer com vídeo, coisa e tal, que ainda, caminhando ainda, né? Na evolução, e fazer transmissão, essas coisas,
Não, o meu lugar é bastidor. Eu vou dar uma quero. dica para ele ganhar dinheiro. Olha que legal. Ai. Faça institucional. Monta vídeo, Billy, põe a voz. Coloca a voz, você ganha Olha dinheiro. aí, ó. Já temos um... Tem algumas empresas na região que tem a minha voz no institucional da empresa. Tá? Que legal, hein? Eu mando até depois para você ver como é que é o institucional. Isso é legal. Que massa, tá vendo? Oportunidades que aparecem. Sim. E aí o Wilton chegou, não, fazer um podcast assim. Falei, cara, a mesa tá aí, senta, a cadeira, só... Não, mas vamos fazer isso. Falei, cara, eu não sei falar. Vou falar cagada, eu vou ser cancelado no primeiro programa. Eu falo palavrão. Teve um episódio aqui, não, inclusive foi muito engraçado, que o microfone parou. E o microfone parou, e eu, puto com o microfone, o cabo com mau contato... Desferiu algumas palavlas torpes em sequência só um minutinho, muito exaltada. Vou dar um corte aqui, aí eu vou consertar o microfone. E passou que eu não cortei, aí eu fui ver depois, eu falei, meu Deus. Entrou na íntegra. E o convidado... podcast. Então se você vê alguma falha aí, eu já peço perdão já, porque às vezes passa. E aí, cara, é uma coisa totalmente nova, cara, isso aqui, né? De você falar em público. Lógico, nós não temos público aqui, então fica mais fácil, né? Sim, não tem mas tanto... sabe qual que é eu acho que a grande sacada e legal que antigamente eu tinha dificuldade em assistir o que a gente fazia, hoje eu assisto de cabo a rabo. Por quê? Vocês já tiveram a oportunidade de falar para público? Sim, plateia? eu já. Eu perdi o medo assim. Quantas pessoas? Eu acho que umas 200, 300 pessoas eu já falei. Boa. Não, porque nosso papel como profissional de música, a gente já toquei para 10 mil pessoas, só que sempre por trás. Agora, eu digo você. Não, chegou aqui não, na frente, ó, com vocês, Hilton. Não, chega aqui não, para não. falar, tal. Você olhando para a plateia, você já fez isso? Não. Aconteceu comigo isso, Billy, mas aconteceu de uma forma muito complexa. Eu nunca tinha falado assim, né, enfim, eu sempre dei aula de bateria e tal, né? Mas de bateria, você tem que meio que ter esse ator, né, na frente de você conversar, mas nunca para grandes plateias. Eu passei um tempo na Noruega, passei 10 meses na Noruega. Legal. Só que eu fui sem falar inglês, sem nada, cru. E teve um momento que nós inventamos um Brazilian Day lá, Jesus. que nós íamos, eu e a Cíntia, um abraço Cíntia, que nós fizemos um workshop do Brasil. Então nós mostramos comida, a ideia era mostrar comidas, tudo cultura brasileira. Legal. E cara, imagina eu não dormia, porque eu não sabia falar inglês, e tinha que falar a escola que tinha 120 pessoas, 120 alunos. Olha que pra toda essa galera. Cara, você falar em português já é difícil. E inglês? Piorou. Pra tudo aquilo. Aí, sorte minha, né? Muito auxílio ao Gaspar. O Gaspar era um moçambicano que professor de inglês, fala português. Então eu sempre ficava falando, e o Gaspar, esqueci isso aqui, como é que fala? Aí era o meu dicionário ali. Cara, que situação, bicho. Depois daquele dia eu falei, depois disso aqui, cara, pode botar qualquer coisa aí que... Durante algumas campanhas políticas, né, sempre surgia uma situação que, isso era até por conta minha, não era a pedido da organização da campanha, né? Como são inúmeros candidatos a vereadores e tal, a partir de um princípio, por eu dar aula de rádio e TV, eu falei para o coordenador da campanha na época o seguinte, né? Você não gostaria de chamar a galera de todos os partidos aí só para me dar uma deixa para eles como se posicionar no palco, falar, porque o falar é deles, cada um fala como Sim. quer. Mas a pessoa tem que ter postura, uma certa né? noção do microfone. Porque quem não sabe acha que segura aqui, ou é pirulito, ou é encosta a boca, lambe o não é. microfone. Não. Existem alguns posicionamentos, nada mais do que isso e tal, né? Só que eu notei que ali, durante aquela campanha, né, tinha pelo menos, sem brincadeira, acho que tinha uns 80% deles aí que vergonha total. Que não queria nem subir para falar, quando tinha palanque, isso, aquilo, coisa e tal, né? Bom, tudo bem, e fui conversando com o pessoal e tal, para todo mundo brincando, se soltando, isso, aquilo, coisa e tal. Eu notei que o maior problema da população em geral é a dificuldade de se expressar. Quer passar algo, mas não sabe como Exato, passar. fala. Isso que eu ia falar para Aí você. a Quando pessoa- você consegue raciocinar e dizer aquilo com coerência, sabe? Mas tem um porquê, eu vou te falar para você. Aí o que eu ensinei para a maioria deles que eu vi que eles captaram era o seguinte: quando você estiver se apresentando, tá?
não procure palavras bonitas para agradar quem está te assistindo, está ali embaixo, ali, está te ouvindo e tal. Seja você, da melhor forma possível. Só que outra coisa, normalmente a vergonha é quando você está para apresentar algo e você vê um número grande de pessoas. Automaticamente o ser humano vem à mente dele o seguinte: eu vou errar. Te intimida, né, um pouco? Eu vou errar, eu estou com medo de errar, como é que eu vou falar, o que eu vou falar? Sabe? Então, via de regra, sobe lá, horizonte, essa é a técnica. Olha para o horizonte, olha lá à frente, não foque em alguém. Porque já aconteceu isso comigo muito tempo lá atrás, no passado, esse alguém fazer uma brincadeira. Errou. Desandou. Pô, cara, você esquece tudo. Desequilibra. Você esquece tudo. Billy, uma pergunta. Você tem noção de quantas pessoas, mais ou menos, a sua rádio atinge? Tem. Eu falo pra você que uma média de 5 a 6 mil pessoas. Você já... Óbvio que você já fez isso, mas... Você teria alguma dificuldade maior em falar no rádio, aqui no estúdio, ou falar para essas 5, 10 mil pessoas? Você sente diferença nisso? Porque assim, o calor humano das pessoas faz toda a diferença. Ou você tenta ser o mais frio possível nesse... Não. Eu acho que nesse caso eu peco pela emoção. Eu sempre pequei pela emoção. Eu nunca deixei minha emoção de lado. Já teve vezes eu fazendo reportagem pela extinta Manchete, que eu fui repórter de campo também da extinta Manchete. Ah, é? Da Manchete? Em Ribeirão Preto, eu fazendo uma matéria que estava de repente parar, respirar, porque eu estava falando de uma pessoa, tá, que estava ao meu lado, coisa e tal, e a pessoa, eu tive na casa da pessoa, e a pessoa não tinha o que comer, tinha uma filha deficiente numa cama, isso, aquilo. A matéria era em prol da ajuda para essa família. Só que a pessoa que estava no estúdio, vamos falar assim, o âncora do negócio, tá, e eu estava com ele no ponto, tá, ele tinha que falar uma deixa para mim falar a respeito. Só que ele já estava se despedindo, né? Aí, eu naquela emoção, coisa e tal, eu cortei o cara. Eu não poderia ter feito isso, né? Mas eu cortei ele. Eu chamei ele, falei: Doni, antes de você finalizar, né, quero lembrar você de Ribeirão Preto, coisa e tal, que existe uma necessidade muito grande de parte dela. A nossa equipe teve lá. Como a gente não vai conseguir entrar ao vivo, porque eu tinha que estar indo lá, e era para ele ter chamado para a gente ir lá, entendeu? Posteriormente, nas imagens vocês vão ver, tal, a filha, aí contei a história, entendeu? Quando voltou para ele já voltou meio que, poxa vida, dizia toda uma matéria e eu não falei, ele não falou. Sim. Entendeu? Então, por muitas vezes a emoção passa o profissionalismo. Sim. Mas isso também dá um toque muito bonito e nobre. Torna-se humano, né? Cara, sabe o que eu humaniza, vi? O negócio não fica robotizado. Quando o Ayrton Senna morreu, os japoneses dando a notícia ao vivo lá, da morte. Cara, eles choraram. Os japoneses, eu achei de uma sensibilidade incrível. Tendo em vista que eles são bem retraídos, né? São mais discretos em tudo, né? Sim. É complexo, né? Como também já teve episódio de, não vou citar o nome por questões de ética, de um político forte, com nome pesado de toda a região e tal, numa entrevista ao vivo dentro da minha emissora, ele virava para mim ao vivo, ele falava o seguinte: você sabe quem eu sou, né? Porque eu estava fazendo pergunta excessiva para ele, né? Eu virei para ele e falei: eu sei, mas o importante é o povo que não lhe conhece saber quem o senhor é. Exatamente. Você está entendendo? Então aquele debate. Tá, mas Sim. é o debate que eu falo, não é opinião minha, mas poder de espaço para as pessoas poderem opinarem. Eu acho lamentável que certos meios de comunicação, que não são poucos, sabe, eles não abriram espaço para quem deveria, de regra, ser aberto, que é as pessoas, que é a população. Você está entendendo? Você vai ver muitos jornalistas direcionados a uma situação para atingir certo que está no poder, né? Direcionado. Tem certas emissoras que você cansa, você liga, você sabe que o cara vai falar ou é dele ou é de morte de Covid, está entendendo? Pelo amor de Deus, cara. Só fica direcionado a isso. Quer dizer, o Brasil não parou com mais, o Brasil não parou com dengue, está entendendo? Mas a gente sabe que o cuidado que deve ter sempre da Covid, que sempre vai existir. Óbvio. Mas tem muita gente que usa muito esse palanque dessa situação. Exato. Graças a Deus que hoje nós temos a mídia alternativa, né? E outra, e a gente precisa enaltecer isso, que através disso a gente conhece histórias interessantes, fantásticas de superação aqui próximos a gente, porque sem ela a gente não teria acesso, porque às vezes a gente mira muito longe,
as nossas referências. Lembrando assim, que poxa, tem gente fazendo um trabalho fantástico. A gente sempre fala isso aqui, Billy. Tem muita gente boa e competente na nossa região. E isso aqui é o espaço para essas pessoas. Lembrando, só para deixar... Eu gosto sempre de falar que a ideia do podcast, do Fala Sério, é isso. Trazer a galera que está aqui, cara. A galera que está aqui, que está fazendo um trabalho bacana. Você pega, às vezes, um artista daqui da região, cara, é um material para ele ter da história dele, é um material de divulgação que ele pode ir lá no YouTube, pegar, cortar o vídeo, fazer o que ele quiser com o vídeo. Vão ter pessoas aqui que nunca terão a oportunidade. Por exemplo, você pega o Zé. O Zé Seixas, isso, que veio. Cara, o Zé, ele é o artista Zé Seixas, certo? Legal. Mas e os bastidores, as histórias por trás disso? Cara, a gente chorou de rir. O Billy, como é que o Billy chegou aqui? Né? Tem toda uma história por trás. Exato. Então, para você contar essa história, esse tipo de coisa, se você não tiver, você vai sonhar de contar na Rede Globo? Difícil isso acontecer. Então, isso aqui é para isso, nós registrarmos os nossos momentos. Sabe, é como o Jaguariúna, isso aí, a gente tem feito um trabalho legal na rádio a respeito disso. O Jaguariúna é região, né? Mas, como você disse, a nossa cidade e tal. Gente, tem tantos lugares legais aqui na nossa cidade que infelizmente não chega no conhecimento do público, tá? Você vai ter sítios lá no Tanquinho, por exemplo, que o cara faz, se você gosta, aquela cachaçinha dele. Eu já ouvi falar desse cara, bicho. Você tem aqui em Guedes outra situação de alimentação, tal. Sim. São lugares turísticos, assim dizendo, fora que você fala Fazenda Bar, não é só Fazenda Bar, existem outras situações que estão de tudo a globar. O Zé levantou, eu não quero entrar em méritos aqui, mas o Zé levantou isso, cara. Tem muita coisa em Jaguariúna que o próprio jaguariunense precisa conhecer, cara. O Zé foi secretário de Cultura um tempo, né? Acho que foram alguns meses um semestre, E ele falou que a ideia dele era fazer um tour turístico, né? Sobre as fazendas e tal. O turista... Nós temos esse problema, isso fica até uma dica para atuar. Agora a gente está falando de pandemia, então não dá para ter muita... Mas enfim, quando isso acabar, que se Deus quiser logo, é uma baita ideia, cara. O turista ele vem para Jaguariúna, ele para no Centro Cultural. Só para efeito de informação de vocês, pós-política, eu acredito que ainda, infelizmente, esse ano vai ser bem difícil certas coisas. Eu também acho. Porque o que eu tenho um projeto, esse projeto só não entrou nativo agora por causa da pandemia e tal, chama Caravana da Nova. Vocês imaginam um caminhão, uma carreta, tá? Como se fosse um palanque político, pra vocês entenderem. Eu vou fazer Jaguariúna, Santo Antônio de Poço, Lambra, Artur Nogueira, Cosmópolis. Eu levo um show, tá? No bairro da cidade, um certo nome, só que em contrapartida, o que eu vou fazer? A gente vai abrir o espaço para que artistas da cidade vá lá cantar naquele momento. Vai estar sendo transmitido pela rádio, pelas redes sociais, isso, aquilo, coisa e tal. Em contrapartida, teremos ações sociais. Advogado de graça, médico de graça, tudo voltado... Então é uma ação social. É uma ação social. É como eu te falei, o trabalho nosso é para a comunidade. Isso sem vínculo partidário político. Lógico que você tem autorização da prefeitura, isso, aquilo, coisa e tal, mas porque em prol da comunidade, para você dar o espaço para que a comunidade tenha voz ativa dentro do meio da comunicação, no nosso caso, a rádio. A gente vê que hoje, você vê, quando a gente fala da Nova FM de Jaguariúna, às vezes, por não conhecer, a pessoa fala, a rádio, mas é uma rádio dentro da rádio pequena. Mas olha a credibilidade que ela tem. Está indo para quase 22 anos. Por isso que você vai ver nas nossas redes sociais algumas pessoas de peso político passando por ali e fazendo esse tipo de trabalho. Porque existe uma credibilidade desse trabalho regional. E é isso que a gente quer expandir cada vez mais para os bairros aqui de Jaguariúna. Eu faço um convite, que eu não sei se ainda hoje existe, se não existe, deve retornar, pelo amor de Deus, são os presidentes de bairros. Tem que ter na cidade o seu representante de bairro que possa cobrar dos vereadores e do executivo o que precisa para o bairro. E por incrível que pareça, eu tenho uma rádio de portas abertas para todos eles, para a população em geral. Billy tem uma reivindicação, vamos lá, vamos conversar. Se estiver dentro da esfera que a comunicação pode cobrar do Poder Executivo ou dos vereadores, ótimo. Foge de ser acima, tem a promotoria, enfim, dentre outras coisas. Mas esse é o trabalho verdadeiro de uma rádio dentro do município. Não
pensando só na questão comercial. Com certeza, com certeza. Billy, desde já eu queria agradecer por esse trabalho social que você faz de muita importância e relevância na cidade de Jaguariúna. E eu gosto de falar isso porque é uma coisa que eu sempre bato na tecla e eu sempre faço essa autoanálise. As pessoas que estão próximas a mim. Por que eu falo? A gente tem a mania de homenagear as pessoas quando elas já não estão mais aqui. Então a ideia aqui é fazer o inverso, é agradecer pelos seus serviços, humildemente aqui, uma certa homenagem, porque você está trilhando isso aí há muito tempo, já engoliu muito sapo e mesmo aí está aí, na ativa, e eu creio que é uma coisa maior que te move, né? É a paixão. E se nós tivéssemos mais pessoas apaixonadas pelo que faz, eu acho que o mundo não estaria assim, não é? Com certeza. Então acho que a grande coisa que a gente tem que ir em busca não é só o valor financeiro, que isso é consequência, mas pessoas apaixonadas pelo que faz. Então, esses 35 anos aí é a tradução mais pura e perfeita de ser apaixonado pelo que faz. Então, poxa, muito obrigado por tudo que você tem feito pela área da comunicação, por Jaguariúna. E fico feliz de ouvir suas histórias. Claro que se a gente ficasse aqui, eu acho que teria que buscar o café, umas bolachinhas aqui pra gente continuar a tarde. Por falar nisso, antes de... Verdade. Vamos ver? Claro. Tá aqui, ó. Não sei aí se o nosso convidado vai gostar. Cara, olha o tamanho desse pão de mel. Isso aí é pra comer Que com café. maravilha! Tá bom, isso é um oferecimento da... Pão de mel. Não, peraí. Em silêncio. Por favor, faça, ó, Donete Pão de Mel, o melhor pão de mel do Brasil. Por favor. Se a sua vida não tá tão boa como você imagina. Peraí. Essa aqui já foi, né? Já foi. Tem que ser... Tá. Se a sua vida não tá tão boa como você imagina, adoce seu dia. Adoce com Donete Pão de Mel. Com certeza será muito melhor. O melhor do Brasil. Caramba! Já deu um corte sensacional. Billy, Donete, onde que é Donete? cara, ela... Eu não sei aonde não é físico. Ela atende por delivery e pelo Instagram. Eu vou fazer um convite para vocês ao vivo aqui agora também, tá? Eles vão estar comigo na rádio. Agora eu vou inverter, tá? Que Eu legal. vou entrevistar eles na rádio, vamos colocar na rede social, daí você aproveita falando do Donete e todo o pessoal Com lá. certeza. Poxa, vai ser um prazer. Será um prazer, de verdade. Entendeu? Gente, eu estou muito feliz de estar aqui, tá? Eu agradeço o convite de vocês. Sabe, eu sei que é de coração quando você entrou em contato comigo. Aliás, começou pela minha esposa, né? Ela falou a seu respeito, até então eu não sabia quem era você. Falei, poxa, obrigado pela homenagem e tal. Lógico, será um prazer estar lá com vocês. Saindo daqui, estou indo para Campinas, para a TV. Que legal. E eu quero agradecer de coração, porque eu sou cristão, independente da sua religião, da sua placa de igreja, não é isso que eu estou falando. Sabe, Jesus sempre lhe disse o seguinte: amai-vos uns aos outros como vos amei. Sabe, quando você tem isso na sua mente, antes de qualquer atitude que você deva ter na sua vida, se coloque no lugar de Jesus. O que Jesus faria naquele momento, sabe? E isso caiu muito na minha vida, alguns anos atrás, né? Hoje eu sou um praticante da palavra de Deus, assim dizendo, e a gente não leva nada dessa vida, gente, sabe? Tem muitas pessoas que querem posicionamento, sabe? Tem muitos que querem ter aquela coisa, eu sou isso, eu sou aquilo, ou questão de dinheiro, sabe? Não leva a nada, sabe? A gente vê que esse lance da Covid que está aí, muitos que têm dinheiro vão ainda, sabe? Então, Covid não é para pobre, é para rico, para milionário, para bilionário. Então a gente sabe que isso é sinal dos tempos, sabe? E faça o seu melhor ao próximo, que com certeza isso será revertido para você, sabe? Independente se você tem um podcast, que é o que eles estão fazendo aqui, muito bem feito, sabe? Dê oportunidade para aqueles que não têm o espaço, sabe? Eu procuro fazer da melhor forma possível. Lógico que não agrada a maioria. Talvez o que eu esteja fazendo ali chegue daqui a ali, como muitos acreditam. Mas você pode ter certeza, quando eu sei que daqui a ali atingir uma pessoa que seja e mudou a vida daquela pessoa, para mim já está valendo. É o que vale, né? É o que vale. É a nossa ideia E também. o legal, sim, quando a gente posta os bate-papos aqui, legal, sempre tem alguém que comenta, fala, pô, tô lembrando de tal circunstância. Não deixe de dar uma olhadinha lá depois. Legal. É isso que paga, né? Exato, exatamente. Legal. Bons momentos que a gente proporciona para as pessoas. Isso aí. Billy,
mais uma vez, muito obrigado. E, desculpa, foi a câmera. Baterias desligam, tá pedindo baterias... pra sair. Não tá, essa aqui tá... Baterias vêm e vão. Suas redes sociais, Billy, Isso que eu ia fala. falar. Billy Rovaron, BILLY, Rovaron, no Face, no Instagram, tá? E Nova FM Oficial, se caso você quiser nos acompanhar. E a Sintonia 105.9, fica o convite para você, se você quiser ir na emissora tomar um café. Isso, às vezes tem um café, um- patrocinador venha Cadê o patrocinar. café? Isso. Cadê o café? Também às vezes tá assistindo um pessoal que tem um comércio, alguma coisa, Isso. também apoiar seu projeto. Isso, vocês são muito bem-vindos lá, sabe? Volto a falar, o nosso intuito maior, sabe, é ajudar o próximo, a comunidade. Então, se você sentir, porque isso é uma faca de dois gumes, né? A verdade é essa, né? Porque a gente vai falar, é só pra cá. Não, é pros dois lados, entendeu? A gente, tanto você ganha como aqui ganha, todo mundo sai feliz na história. Exatamente. Não estou falando só questão financeira, eu estou falando a questão de a gente fazer a coisa circular dentro da cidade. É como eu disse outro dia para o presidente da Associação Comercial, um abraço para o João Rodrigues aí, a questão do fazer a coisa acontecer na cidade. Sabe? Porque infelizmente a gente vê muita gente saindo daqui e vai para Campinas. Né? Exato. Nada contra Campinas. Sabe? Mas se você faz o dinheiro movimentar dentro da cidade, é bom para todo Melhor. mundo, mais emprego. Isso, Com aquilo, coisa e certeza. tal. Então você, comerciante, você que está nos assistindo, apoie os meninos e se sentir que quer fazer rádio, quer fazer também algo diferente, estamos de portas abertas. Muito obrigado, legal. Nossos apoiadores, Somarte, Instrumentos Musicais, local, aqui no centro, do lado das lojas 50 mais 50, Isso. Donete. Donete Doces, a Opção Jeans. Exatamente, opção jeans. E agora o pessoal da... Eu ainda vou decorar isso aqui, ó. Dom Barbeiro Barber Studio, cara. Isso aí, obrigado Super ao chique o Rafa. nome. Você foi lá no barbeiro? Fui ontem lá, cara. Ajeitou a barba? Ainda não Hã? tive tempo. Vá ajeitar a barba. Outra coisa, sim, outra coisa. Lembrando que o pessoal falou que atende com horário marcado. Ah, sim. Então isso é importante, porque você marca lá com eles, pré-agenda, já chega no seu horário ali e já é Vou deixar o atendido. número de telefone aqui, ó. 19 9898 26 979. Quanto número, né? Entra no Exatamente. Instagram. Gente, quem que liga hoje em dia? Entra no Instagram aqui, ó. @Dom Barbeiro Estúdio. Eu vou deixar aqui embaixo, tá aqui embaixo todos os nossos apoiadores. Fala com o Rafa, com o Patrick ou com o Preto lá, que eles vão te atender super bem. Barba, cabelo, limpeza de pele, design de sobrancelha, depilação, nariz Sai e lindo. orelha. Lindo. Orelha. Isso, agora dá, hein, Billy? Agora dá pra... Vai Você ficar tá precisando- cheiroso. Cara, Ainda mais que ele é modelo, né? Ele é modelo, então tem que dar. Modelo, tá certo. é verdade. Tá e certo. muito obrigado aí, galera que tá apoiando. Você que aí quer nos apoiar também, entre em contato. Enfim, obrigado ao... nós estamos aqui no Instagram, nos sigam. Canal YouTube, de cortes. Isso. Obrigado ao Tribuna por ceder o espaço. E até segunda-feira que vem com mais um Fala Sério Podcast. Obrigado, Billy. Valeu, gente. Valeu. Beleza, galera? Tchau, gente. Até Valeu. mais.